nome do Senhor Jesus, que a tua palavra nos faça enxergar o que nós não estamos vendo, entender o que ainda não entendemos, que essa palavra seja entendida e produza temor, salvação, entrega total, arrependimento sincero. Fala conosco, meu Pai, e nos ajude a compreender tudo, em nome de Jesus. Que pelo menos uma palavra possa falar com essa pessoa, porque uma palavra salva, meu Deus. Que esse momento que nós ficamos atentos para te ouvir, que seja aproveitado ao máximo, em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Você deve conhecer a história de dois ladrões que estavam em um momento de agonia antes da morte, ao lado do Senhor Jesus, uma à direita e o outro à esquerda. Os dois eram ladrões, os dois estavam caminhando para o inferno. Na cabeça do diabo, aquelas duas almas já eram dele. Na cabeça do diabo, aquelas almas iam morar com ele eternamente no inferno. Os dois já tinham feito muitas coisas erradas. Os dois estavam perdidos. Os dois estavam em uma situação difícil, sujo nos seus pecados, com a vida totalmente contrária à vontade de Deus. Os dois. E o Senhor Jesus estava ali. No finalzinho da vida dele, antes de morrer e depois ressuscitar, o Senhor Jesus estava pedindo para o Pai perdoar as pessoas que fizeram isso com ele, dizendo: Pai, perdoe, não sabem o que fazem. Jesus estava ali dando testemunho, Jesus estava ali mostrando a diferença até no momento difícil. Isso é uma das coisas que mexe comigo, porque o Senhor Jesus enfrentou tantas coisas para nos salvar. Ele enfrentou a traição de Judas, ele enfrentou a multidão, que ele só fez o bem para essa multidão, gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele foi cuspido, ele foi furado, ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele foi pendurado numa cruz, mas ele nos amou até o fim. E tem gente que qualquer coisinha sai da igreja, qualquer coisinha abandona Jesus, não quer passar por nada. Se você quer ser salvo, tem que ser como o Senhor Jesus, fiel até o fim, com dor, sem dor, com lutas, sem luta, não importa. A minha salvação está no final e eu tenho que ser fiel até o fim. Ele foi fiel até o fim, ele nos amou até o fim, até a morte, morte de cruz. Ele gemeu. Poderia ter aberto mão na primeira dificuldade, não abriu. E lá na cruz tinham duas almas bem perto dele. Você acha que ele queria salvar quantas dessas almas? As duas? Ou uma só? Se a salvação dependesse só de Deus, ele salvava todos. Mas não depende. E você vai entender. Vamos ler aqui Lucas 23, 39. Põe na tela aí, por favor. Quem não tem Bíblia, procure comprar, tá? Mas vou deixar aí na tela para você ler. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, faça o quê?
salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Olha para mim agora para você entender. Não olhe para a Bíblia não. Olhe para mim agora e entenda, por favor. Os dois estavam no pecado. Os dois estavam presos aos seus erros. Em um dado momento, um mudou. Em um dado momento, antes da morte, um olhou para o Senhor Jesus, reconheceu que estava em pecado, reconheceu os seus erros, reconheceu Jesus como Salvador e repreendeu o outro. Antes ele concordava em tudo com o outro. O outro dizia assim: vamos roubar, ele dizia: vamos. Vamos fazer isso de errado, vamos. Só que quando ele quis a salvação dele, e ele se entregou ao Senhor Jesus, se converteu dos seus maus caminhos, ele começou a discordar daquele homem que roubava com ele. Ele começou a pensar diferente. E quando ele ouviu o ladrão da esquerda dizendo assim: ó, salvou tanta gente, agora salva a ti mesmo e a nós. Ele falou: não fale assim. Nós estamos aqui porque erramos. Ele não. Ele falou: Senhor, me salve. E Jesus salvou ele na hora. Os dois morreram, porque não tem volta. Nós estamos caminhando para a morte. Hoje eu tenho 51 anos. Daqui a pouco vou caminhar para o 60, daqui a pouco 70, 80, 90, 80, 90. Eu nunca conheci ninguém que está ficando mais novo. Se você conheceu, me apresente. Nós estamos caminhando para a morte, não tem jeito. Os dois morreram, mas um morreu ladrão, um morreu perdido, um morreu no pecado, porque quis. E Deus não tirou o poder de escolha até o final da vida. Deus te deu esse poder, Ele me deu esse poder. Deus nos deu o poder de escolher. Deus não tira esse poder de nós. Eu escolho fazer o que eu quiser. Eu não pedi para vir ao mundo, mas eu decidi ir para o céu. Então eu escolhi o caminho da salvação. Foi uma escolha que eu fiz. Ninguém pode impedir isso. Teve familiares meus que não gostaram, que criticaram, não gostaram que eu me converti, não gostaram que eu vim para a Igreja Universal. Não importa, mas eu decidi, eu escolhi. Foi uma escolha minha. Deus me deu esse poder. Deus te deu esse poder. Você acha que o Senhor Jesus queria salvar só um ladrão? Ele queria salvar quantos? Todos. O Senhor Jesus quer salvar todos, mas Ele respeita esse poder de escolha. Um quis morrer ladrão. Você pode escolher morrer no pecado. Você pode escolher morrer no erro. Você pode escolher morrer no adultério. Você pode escolher morrer com mágoa. É um direito que você tem. Mas depois da morte, se prepare, porque você não tem vida de videogame não, tá? Já jogou videogame? A pessoa tem várias vidas. Nós só temos uma. Depois disso, o juízo. A vida é um presente de Deus para nós. Ele nos deu a vida. E se tem vida, tem a oportunidade de responder o convite de Deus da salvação. Se tem vida, tem oportunidade de ser salvo.
Agora tem que agarrar. Está dando para você entender? Você está vivo. Você não está morto. Ele te deu a vida e Ele também te deu a fé. Eu vou falar uma coisa para você. Se você é solteiro, solteira, eu quero que você case. Eu quero que Deus abençoe sua vida sentimental. Eu quero. Nós temos reunião quinta-feira para isso, para abençoar sua vida sentimental. Mas se você não casar e morrer salvo, arrebentou. Porque a salvação é mais do que a bênção sentimental. Eu quero que você se torne uma pessoa próspera. Nós temos corrente aqui segunda-feira. Toda segunda-feira nós fazemos a corrente aqui. Toda segunda-feira você nos vê aqui 15 horas e às 22 horas na vigília, lutando para você prosperar. Pastor Menezes 7h10, Bispo Edgar meio-dia 18h30. Nós estamos aqui lutando para você prosperar. Nós queremos que você prospere. Mas vou falar uma coisa para você. Se você não arrebentar na vida econômica, mas se você for salvo, você arrebentou de verdade. Eu não sei se você já entendeu o papel principal da fé. Mas o papel principal da fé é a salvação da nossa alma. Isso é maior do que tudo. Há quem já usou a fé para ser curado, para prosperar, para alcançar uma bênção, mas não usou para o principal. Use a sua fé para o principal. O principal é a sua salvação. Se ele acrescentar as outras coisas, ótimo. Mas se ele não acrescentar, pelo menos eu já tenho a vida eterna. É melhor do que eu ter as bênçãos e perder a vida eterna, porque as bênçãos ficam e sua alma vai para a eternidade. E o diabo sabe disso. O Senhor Jesus não quer que você vá para o inferno. Ele quer salvar todos. Ele coloca tudo à sua disposição. Você não usa se você não quiser. Você gosta de emprestar seu nome? Nem deve. Jesus deixou o nome dele para nós usarmos. Você tem isso aqui, ó. A palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo à sua disposição. Você tem tudo para ser salvo. Não vai ser salvo se não quiser. Jesus já morreu na cruz por você. É só você se enxergar, você conseguir se ver. Tem gente que não sabe ainda quem ela é. Ela não conseguiu se ver a pecadora que ela é. Ele não conseguiu se ver o pecador que ele é. Então enquanto a pessoa não se enxerga, ela não se arrepende. E um dia eu me enxerguei que eu estava perdido e eu busquei nele salvação. Você torce para um time? Quem torce para um time fica com raiva quando o time podia ganhar e não ganhou. Não é assim? Podia ganhar e não ganhou. Foi um jogo fácil, mas não ganhou. Não aproveitou. E a pessoa ir para o inferno podendo ter conquistado a salvação. Isso é inteligente? Não, isso não é inteligente. Aquele ladrão estava fazendo tudo errado, mas ele quis largar o mundo. Ele quis largar as coisas erradas. Ele pode não ter sido curado, ele pode não ter escapado da morte, mas ele garantiu a salvação dele. Se você quer ser salvo, abra mão do mundo, dos pensamentos do mundo. Quais são os pensamentos do mundo? Ah, pode mentir, tem problema não, é só uma mentirinha. Tem problema sim, porque os mentirosos irão para o inferno. Você sabe por quê? Tem pessoas que rasgam a Bíblia, criticam a Bíblia, se levanta contra a Bíblia,
Porque o ser humano quer ficar livre para fazer o que quiser, e a Bíblia põe limites no ser humano, e o ser humano não gosta. Esses dias tinha um aí criticando a palavra de Deus. É bom ele lembrar que todos que se levantaram contra a palavra de Deus pereceram, e a palavra continua firme. Tema essa palavra. O problema é que o ser humano quer, sabe o quê? Ele quer fazer tudo de errado, sem limites, e a Bíblia freia o ser humano, corrige o ser humano. A Bíblia vai contra as coisas erradas, e o ser humano não gosta que ninguém repreenda ele. Então ele prefere querer acabar com a Bíblia do que entregar a vontade dele e mudar. Seria muito bom se Deus tirasse a minha vontade. Eu só ia ganhar, porque a dele é melhor do que a minha. Mas ele não tira nem o poder de escolha, nem as nossas vontades. Então nós temos que lutar todos os dias, o dia todo, contra nós mesmos, para fazermos a vontade de Deus e permanecermos salvos na fé. Esses ímpios que se levantam contra Deus, depois você lê Salmo 37:10, coloque aí, vamos ver o final do ímpio, ó. Lê alto aí. Pois ainda um pouco, e o ímpio o quê? Não existirá. Olharás para o seu lugar e não que aparecerá. Acabou, passou. Assim é o ímpio, assim é o ser humano. Ele passa, ele é um eterno insatisfeito até encontrar Jesus, até receber o Espírito Santo. Quando criança quer ficar de maior, toda hora fala para o pai e para a mãe, não vejo a hora de ficar de maior. Quando começa a ter mais idade, quer ficar mais novo, que aí começa a se cuidar porque não quer envelhecer. Tem gente que não gosta nem que você pergunte a idade dela. Se você perguntar, a cara fecha, o semblante muda, só não gosta. Mas sua vida está indo embora, está indo embora, como a minha também. Nós estamos como aqueles dois ladrões caminhando para a morte. Não sabemos quando ela vai chegar. Um escorregão, uma queda pode nos levar à morte. Sim ou não? Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia da gente. Ontem à noite eu estava pensando na hora de dormir, né? Estava pensando sobre esse assunto. Será que eu vou dormir agora e já acordar no céu? Ou se amanhã de manhã eu acordo? Acordei, mas poderia não acordar, sim ou não? Você pensa nisso? Você já usou a sua fé para o principal, que é ser salvo, que é se entregar ao Senhor Jesus 100%? Você já usou sua fé para conhecer a Deus, para receber o Espírito Santo, para entrar no reino dele? Ou você só tem usado a fé para suprir suas necessidades? Você já usou sua fé para largar o mundo? Porque o ladrão que foi salvo, ele deixou de ser ladrão ali. Ele deixou os pensamentos do mundo ali. Ele começou a ser contrário ao pensamento do ladrão que ele concordava antes. Quando você se torna de Deus mesmo, seus pensamentos mudam. Você não concorda com os pensamentos do mundo. O mundo fala uma coisa e você vai na contramão. O mundo não te apoia, te persegue, te critica, e você continua firme, porque você sabe onde você quer chegar. Está dando para você entender? Os dois estavam no pecado, um quis salvação, o outro não. Tem gente aqui em pecado, tem gente me ouvindo agora em pecado, e não quer largar, não quer se consertar, não quer mudar, não quer deixar de fazer a coisa errada. É um direito que ela tem, mas está tendo uma grande oportunidade. A palavra que eu ouvi, que me salvou, outros também ouviram e não quiseram, mas eu quis.
Tem uns que não querem, mas sempre tem algum pecador querendo largar o pecado. Sempre tem. Eu louvo a Deus por essa fé que Ele me deu. Eu louvo a Deus por essa fé e eu fico tão feliz e admirado com essa fé que Deus me deu. Mas não é fé para conquistar, não, as coisas desse mundo. É para manter minha fé, para guardar minha fé. É a fé que quando meu pai disse, não é mais meu filho, eu falei, o senhor vai continuar sendo meu pai, mas Jesus eu não largo. Essa fé que eu fico admirado com ela, porque ela me sustenta, ela me conserva salvo. Eu luto para guardar essa fé até o final da minha vida, porque eu quero a minha salvação. Eu conheço muita gente nesse mundo que não crê em Jesus, mas Ele me ajudou a crer. Hoje eu creio. Nós temos familiares que não creem por enquanto, mas vão crer em breve. Mas nós cremos. Não amam Jesus, mas nós amamos, porque Deus colocou o amor que Ele tem pelo Filho dentro de nós. Então nós amamos Jesus, nós amamos a palavra dEle, a salvação, a vida eterna. Isso é um privilégio, sim ou não? Não é de muitos, não, a fé não é de todos, mas eu tenho essa fé. E muitos aqui também têm essa fé, de lutar pela vida eterna, de acordar todos os dias com um objetivo. Nada vai me tirar da presença de Deus. Tem dores, tem perdas, tem dificuldades, passo por isso, passo por aquilo, não importa, mas estou aqui com Jesus. Às vezes correndo, às vezes andando mais devagar, às vezes se arrastando, mas estamos aí. Às vezes sorrindo, às vezes chorando, às vezes contando testemunhos, às vezes passando humilhações, mas firme na nossa salvação. Deu para você entender? Senhor Jesus, Ele disse, com o maior prazer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se você perguntar assim para mim, bispo, qual é o plano de Deus? Você sabe qual é o plano de Deus? É salvar sua alma. O plano de Deus é salvar almas. O que Deus quer, bispo? Salvar almas. O plano de Deus é me salvar, é te salvar. E quem é salvo fica tão feliz quando toma conhecimento que alguém entregou a vida a Jesus, recebeu o Espírito Santo. A gente ganha o dia, a gente fica todo feliz, todo bobo, quando alguém fala, olha, aquela palavra me salvou, larguei o erro, larguei o pecado. Olha, entreguei minha vida a Jesus, recebi o Espírito Santo. Nada mais satisfaz a gente nesse mundo do que isso. O resto é resto. E eu peço a Deus que o Espírito Santo te convença hoje, e você pegue esse poder de escolha que Deus te deu, e escolha deixar sua vida velha que hoje começar uma vida nova. E escolha ser de Deus de verdade. Tomara que você faça isso. Aquele ladrão fez um pouco antes dele morrer. A história poderia ser de 2 ladrões salvos, mas o da direita aproveitou. O da direita, ele se entregou, ele aceitou o plano da salvação. O da esquerda rejeitou. E o do meio, bispo? O do meio morreu assim, ó. E continua de braços abertos. Enquanto a porta da salvação está aberta, ele está assim, ó. Hoje, agora, ele está assim, ó, de braços abertos para salvar você. Eu não posso te obrigar a nada. Eu só posso pregar. E tenho feito isso em todas as oportunidades que Deus me dá de pregar. Estou aqui pregando para você, porque você está vivo e tem chance de salvação. O senhor não prega em enterro? Não prego, não para o morto. Eu prego para a família
para os amigos. E até gosto. Porque vira e mexe eu falo, ó, próximo pode ser você. Quando eu vou no enterro, eu oro para Deus confortar a família, consolar. Mas eu aproveito e falo, ó, você pode ser o próximo, hein? Daqui a pouquinho você vai sair daqui, mas um dia vai ter seu enterro, hein? E ali a pessoa está vendo morto. Então ela pensa um pouco mais nisso. Porque o ser humano não gosta de pensar nisso. O ser humano vive como se não fosse morrer. Eu queria orar por você agora. Você entendeu? Ficou claro? Perdoe se eu falo rápido, se não conseguir expressar como deveria. Que o Espírito Santo fale com você. Mas não brinque com a sua salvação, não. Não brinque com a alma tão preciosa que você tem, não. Uma vida só. Oportunidade em vida. Se tu agarrar, quando tu chegar na eternidade, você vai sorrir muito. Você vai se alegrar muito naquelas ruas de ouro lá, na cidade santa com teu Deus. Se tu agarrar, tu vai se alegrar muito na glória. Mas se tu desprezar, você vai ficar eternamente se culpando, porque você não tomou a decisão que você deveria tomar. Fique em pé no seu lugar. Olha bem para mim, por favor. Se você diz assim, bispo, eu quero me entregar a Jesus hoje. Eu entendi perfeitamente. Os dois ladrões tinham feito tudo de errado. Os dois ladrões estavam em pecado. Os dois ladrões estavam perdidos, caminhando para o inferno. Mas um quis a salvação. E eu quero isso. Aquele um que quis a salvação, ele não ficou muito tempo vivo. Para ele foi até mais fácil. Aceitou Jesus, já morreu. Seria legal assim, né? Aceitou Jesus, morte. Só que a gente fica vivo aqui, é uma guerra danada. E lutando todo dia. Você pensa que é fácil? É? Não é fácil não. Eu já vi muita gente ficar no meio do caminho. Nessa caminhada eu já vi muita gente ficar. Espero que você não fique no meio do caminho. Espero que você coloque a sua salvação em primeiro lugar. Imagina a alegria de Jesus no finalzinho da vida, sentindo tanta dor, porque você toma um furinho. Eu lembro, há um tempo atrás, furou meu dedo só para fazer a glicemia. Um furinho já dói, sim ou não? Um furinho, né? Tem gente que tem pavor de injeção. Uma agulhada, você já sente dores. Imagine as mãos e os pés cravados. No momento amargo, ele tirando palavras doces para salvar. Igual um pastor nosso que morreu esses dias atrás. Estava no hospital, nos últimos dias de vida, atendendo no pastor online, pelo computador, os aflitos. Tirando palavras doces no momento amargo, mas salvando até o último minuto da vida dele. Em seguida Deus levou. Que legal, né? Entendeu como nós temos que ser? Entendeu? Independente de tudo aqui, independente de tudo que passarmos aqui, não importa, a gente tem que chegar lá. Nós temos que morrer mais que vencedor. Não se iluda. A gente fala assim, sou mais que vencedor. Mais que vencedor e até hoje não venceu o vício? Mais que vencedor até hoje você não largou o pecado? Mais que vencedor você está na guerra, nem a pornografia você deixou? Mais que vencedor você não consegue perdoar? Que mais que vencedor é esse? Tu venceu o quê? Mas que vencedor é quem venceu tudo pela salvação. Amém? Tem gente aqui,
que tem certeza da salvação. Certeza. Tem uma paz. Esse assunto, ela tem tanta paz. Antes não, tinha um medo da morte, tinha um medo. Mas agora tem uma paz. É tão legal, né? Ter certeza da salvação. Eu queria que viesse aqui na frente você que não tem certeza da salvação. Você que fez coisas erradas e quer se consertar. Você que sabe que Deus está te dando oportunidade. Você está vivo. Ele está te dando oportunidade. Sai do seu lugar agora e vem aqui. Venha com humildade, com sinceridade, com verdade. Olha para mim, por favor, para você entender o que nós vamos falar hoje. O povo de Israel estava sofrendo há muito tempo. E Deus apareceu para Moisés. Moisés viu uma sarça, não sei se você sabe o que é sarça, mas ele viu aquela sarça pegando fogo sem ser consumida. E ele se aproximou e Deus apareceu para ele e se revelou para ele. E aqui no versículo 10 diz assim, olha o que Deus disse, depois que Deus disse para ele tirar a sandália dos pés, que o lugar era santo, Deus mostrou o propósito dele. Diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a quem? A Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de onde? Do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha para mim, por favor, agora. Deixe a Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender. Eu não sei há quanto tempo você sofre. O povo de Deus já sofria há muito tempo. Há quem está sofrendo de um ano para cá, outros estão sofrendo há 2 anos, 5 anos, 10 anos, há muitos anos. Eu não sei. Tem gente que tinha uma condição tranquila, hoje vive preocupado. Há quem tinha dinheiro sobrando, hoje vive numa situação de aperto. Há quem não via o preço das coisas, hoje vive pechinchando para poder diminuir o preço. Há quem sobrava, hoje está faltando. Há quem tinha de tudo, hoje não tem nada. O povo de Israel vinha sofrendo há muito tempo, e Deus apareceu. Eu sei que tem gente aqui que só tem aparecido problemas na vida dela, só tem aparecido mais notícias, só tem aparecido o que você não gostaria que aparecesse. Mas Deus apareceu para Moisés, e Deus quer aparecer também para você hoje, para te livrar dessa situação, para mudar a sua história. O povo estava escravo nas mãos de Faraó, nas garras de Faraó. E Deus chamou Moisés dizendo: você vai agora e vai livrar o povo das garras de Faraó. E ele disse: mas como, Senhor? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e pedir para soltar o povo? Ele disse: não é você, sou eu. Você vai lá em meu nome. Mas vamos perguntar quem é o Senhor. Diga: eu sou, te enviou, eu sou o que sou. Em outras palavras, você só precisa de mim, Moisés, porque eu vou ser tudo o que você precisa para resolver esse problema. Mas eu quero tirar o meu povo da escravidão. Tem gente aqui que precisa se libertar do vício das apostas, do vício do álcool, das drogas.
da pornografia, da murmuração. Deus não quer você preso nas garras do mal. Essa figura que prendia o povo de Faraó simboliza a figura do mal. E aqui você vai ver como ele trabalha, como é a nossa luta contra o mal. Porque quando Moisés foi até Faraó, Faraó não aceitou, e ele segurou o povo. O diabo, ele pode segurar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas uma hora, se você persevera, você vence. E aprenda uma coisa: se você é uma pessoa de Deus, você sabe o que Deus já sabe. Você sabe que no final você vai vencer. Se você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando uma luta muito grande, mas você já sabe o final. E é isso que não te desanima, porque você sabe que no final vai terminar com você dando testemunho para a glória de Deus. Está dando para você entender? Então ele foi até Faraó, e Faraó resistiu. E Deus mandou uma praga, 2, 3, 4, 5, 6. E chegou na 10ª praga, ele soltou o povo. E o povo saiu do Egito. Não saiu de mãos vazias, saiu de mãos cheias. Deus abençoou o povo. Só que Faraó voltou atrás e começou a perseguir o povo. Faraó tinha os seus carros, o seu exército. E na cabeça de Faraó, eu pego fácil esse povo de volta. E ele começou a perseguir o povo. Agora vá para o capítulo 14. Vamos ler o versículo 10. 14, 10. Acharam? Vamos tirar lições daqui agora. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aonde? Olha só, na cabeça deles era o seguinte: não era melhor ter ficado servindo Faraó lá? Olha o que eles continuam falando: por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor. Cuidado você que clama e depois murmura. Cuidado você que fala com Deus e depois fica com medo. Quando nós falamos com Deus, nós temos que confiar. Quando nós estamos vivendo a fé, nós não temos que querer entender. Você nunca vai conseguir entender Deus. Deus não se entende, Deus se obedece. Em Deus nós temos que confiar. Nós nunca vamos entender a maneira que Deus trabalha. Por quê? Porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, são maiores do que os nossos. Você não vai conseguir entender o jeito que Deus está trabalhando. Bispo, mas por que Deus permitiu o Faraó continuar atrás? Porque Deus queria ser glorificado naquilo ali. Tem problemas que você está murmurando, mas tem vitórias no problema. Tem situações difíceis que você não enxergou ainda na dificuldade, a vitória que tem ali para você. E olha a resposta de Moisés. Olha só. Versículo 13, né? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai o quê? Quietos, e vede o quê? O livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o quê? Os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim, por favor. Olhe para mim, aprenda uma coisa. Tem horas que você tem que ter fé para ficar quieto. Tem horas que você tem que ter fé para se acalmar. Tem horas que você tem que ter fé para esperar, para ter paciência. Moisés pediu para que eles tivessem fé e se aquietassem.
Cuidado com essa inquietação, esse desassossego, esse desespero, porque o mal é que gosta de ver a pessoa assim, e eles começaram a pensar o pior, e você sabe, colocou para dentro, a pessoa começa a falar besteira, e Moisés disse: fica quieto, fica quieto. Tem gente que Deus trouxe já aqui só para falar para você: fica quieto, sossega, deixa eu trabalhar, deixa eu agir, eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que precisa ter fé para dormir, você não está dormindo. Tenha fé para dormir, entrega na mão de Deus. Tenha fé para se alimentar bem, tenha fé. Moisés falou: fica quieto, Deus sabe o que está fazendo. Vocês vão ver como Deus vai agir, e nunca mais vocês vão ver os egípcios. Tem horas que nós temos que ter fé para falar nunca mais. Lembra que o bispo deu o exemplo dele? No casamento, no início do casamento, quando teve uma situação que a esposa falou em separação, ele falou: nunca mais essa palavra vai ser dita aqui na minha casa. E olha quantos anos de casamento. Tem horas que você tem que falar: nunca mais eu vou ficar na mão de agiotas, nunca mais eu vou fazer empréstimos, nunca mais eu vou depender de fulano, nunca mais. Tem horas que tem que dar um nunca mais também. Moisés deu. Eu não sei qual é o nunca mais que você precisa dar, eu não sei. Mas tem gente que precisa dar um nunca mais, porque tem coisas que se você ficar aceitando, você fica escravo disso. Está na hora de você dar o grito do nunca mais. Agora vamos ver o que aconteceu. Não converse não, nem durma. Está proibido dormir, tá? Dá uma olhadinha se tem alguém do seu lado dormindo aí. Dá uma olhadinha aí, olha aí. Olhou? Fala que foi eu que pedi, tá? Aí diz assim, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o que? Que marche. Olha para mim, gente. Marchar com o mar fechado? Quando você é uma pessoa de fé, está tudo fechado, e você está marchando, e você está indo em frente, você não está desanimando, está duro, está difícil, mas você continua, porque é fácil marchar quando o mar está aberto, a porta está aberta, quando tudo está dando certo. Tem gente marchando com tudo fechado, tem gente marchando com tudo dando errado. E Deus falou assim: Moisés, por que você está me clamando? Manda o povo marchar, manda o povo ir para cima. Não é esse mar de problemas que vai te intimidar não, porque Deus vai te ajudar. O Deus que abriu o mar, você crê no Deus que abriu o mar? É o Deus que vai te ajudar. Diga: Ele vai me ajudar. Agora, olha só, olha esse versículo aqui, que interessante, o 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em quem? Em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor. Aprenda isso. Deus disse assim: ô Moisés, e tu? Pega o que você tem na mão, rapaz, e usa. A mulher disse que olhou para o banheiro e usou o banheiro para começar. Usa o que você tem à sua disposição. Usa a garagem, usa o computador, usa seu talento, usa seu celular, usa seu carro, usa um pouquinho que você tem. Pare de olhar para o que você não tem, pare de olhar para o que os outros têm, pare de ficar se comparando com os outros, pare de ficar esperando ter tudo para começar. Começa pequeno, mas comece. E tu, Moisés, usa o que está na tua mão. O que está na tua mão? É o cajado? Usa. Davi usou as pedras, derrubou o gigante. Gideão usou os cântaros e venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente. Sansão usou uma queixada de jumento. O que você tem? Use. Faraó é forte, mas Deus é maior. Seu problema é grande, Deus é maior. Davi era pequeno, quem venceu foi Davi ou Golias? Foi Davi.
Quem venceu foi Gideão ou foram os inimigos? Foi Gideão. Quem vai vencer? Diga: eu vou vencer. Fala com fé: eu vou vencer. Eu digo isso porque Deus vai te ajudar a derrubar o que precisa cair hoje. Deus derrubou Faraó. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó. Não deixa nada nas mãos do mal, não. Não só saia das garras do mal, mas não deixe nada nas garras dele. Se você é uma pessoa de fé, você parte para cima, mesmo com o mar fechado, e você usa o que você tem na mão. Use o que você tem à sua disposição. É sua sala, use sua sala. É um quarto que você tem lá, use o quarto. O que é que você tem? Usa. E ele disse assim, pule agora para o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o que? O mar por um forte vento arraial de toda aquela noite, um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em quê? Em seco, e as águas foram partidas. Olha para mim, por favor. Deus enviou um vento tão forte que dividiu o mar para o povo passar. Não tinha saída. Atrás Faraó com seu exército, na frente o mar. Às vezes nós nos enfiamos em cada situação, mas Deus tira. Parece que não tem saída, mas Ele coloca uma porta, Ele abre o mar, Ele faz alguma coisa, mas Ele tira, Ele resolve. Ele é Deus. Deus resolve. Esse problema que está esquentando a sua cabeça, que parece não ter saída, diga: vai ser resolvido. Você crê nisso mesmo? E ele disse assim, ó, olha só. E os filhos de Israel, 14:22, Êxodo 14:22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e aos egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou. Quem derrubou? Os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nenhum deles o quê? Ficou. Olha para mim, por favor. Nenhum dos inimigos ficaram de pé. Deus acabou com todos. Deus vai te ajudar a resolver tudo isso. Deus não vai deixar um problema sem ser resolvido. Faraó e o exército pensou o seguinte: a gente pega eles fácil. Ninguém que persiga uma pessoa de Deus consegue ter sucesso. Deus quebrou os carros de Faraó. Que Deus quebre os carros do mal que tem te perseguido. Em nome de Jesus, não tenha medo de perseguição, porque Deus não deixou. Eram fortes, eram perversos, eram malignos, mas Deus quebrou os carros deles e livrou o povo de Israel. Não tenha medo de ninguém, porque ninguém vai conseguir te destruir, porque Deus não deixa, Deus guarda. Diga: Deus me guarda. Deus quebrou os carros de Faraó. O povo de Deus passou, e eles falaram o seguinte: vamos também.
Só que tem coisa que Deus abre para você, não para os outros. Você consegue, outros não conseguem. Por isso que você não tem que estar ouvindo derrotados. Isso aí não dá certo. Não dá certo para você. Para mim dá, porque Deus vai me ajudar. Você não tem que estar ouvindo palavras negativas. Se você é uma pessoa de fé, o que os outros não conseguiram, você consegue. E se falar que você não consegue, aí que te dá mais força. Como Davi, disseram, nessa cidade você não entra. Ele entrou, tomou a cidade e colocou o nome dele. Porque com Deus você consegue. Agora quem quer o seu mal não consegue te destruir. O que Deus abre para você, Deus não abre para os outros. Deus abriu para o povo dele e fechou para o mal. Que em nome de Jesus, Deus hoje feche as portas para o mal, mas abre as portas para você. Eles vieram contra, mas caíram por terra, e acabou com todos eles, e Deus derrubou a força de Faraó. Que Deus te ajude a derrubar esses obstáculos que surgiram na sua vida. Que você tenha fé, para em nome de Jesus, terminar essa luta dando testemunho, chegando do outro lado e contando vitórias. Deus usou a fé de Moisés para abençoar aquele povo, e que Deus use você para abençoar muita gente ainda, que você ainda possa contratar muita gente, trazer de volta gente que você dispensou porque você estava numa condição difícil. Que Deus te dê condições de abençoar muita gente e te dê a vitória sobre todo o mal. E se você crê, fique em pé e diga: está ligado. Fala com fé: está ligado. Porque nós vamos orar agora. E eu quero aqui na frente, olhe bem para mim, por favor. Esperar só quem estava dormindo acordar. Acordou? Porque criaturas devem estar muito com sono mesmo, muito cansado para dormir nessa reunião, né? Vai dizer que a culpa é minha para você dormir não, hein? Se você diz assim: bispo, eu tenho um vício, e eu preciso me libertar desse desgraçado, desse vício do jogo. Essa voz fica dizendo: jogue, vai ter uma renda a mais, jogue, aposte que você vai ganhar. Você tem que se libertar disso hoje. Seja qual for o seu vício, você vai pedir a Deus: Deus, eu não vou aceitar sair daqui escravo disso. Eu não vou continuar sendo escravo de Faraó, porque isso só afundou você. Você que tem um vício, você vai vir aqui. Você que está encurralado de tudo que é lado, e só Deus para abrir uma porta, para te mostrar um escape, você vai vir aqui na frente. Você que tem sido perseguido, e você percebe ódio, raiva de gente que queria te destruir, ou quer te destruir, mas Deus, em nome de Jesus, vai fazer essas pessoas não te alcançarem. Deus disse: eles vão ver eu agindo, e vão saber que eu sou Deus. Você que tem gente que precisa ver que Deus é com você, você vai vir aqui na frente. Você que tem um mar de problemas para resolver, e só Deus para resolver, pode vir aqui na frente, porque nós vamos clamar. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitórias do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém. Olha para mim, por favor, abaixa as mãos e olhe para mim. Tem alguma coisa que você precisa dizer hoje. Você precisa dizer para você mesmo: nunca mais. Nunca mais eu jogo jogo de aposta, nunca mais. Tem que falar para você: nunca mais eu vou pegar dinheiro com agiotas. Nunca mais eu vou me humilhar para fulano, para beltrano. Você tem que dizer isso. Amém? É você, é sua fé que você vai ter que usar agora. Nós vamos clamar. Se na sua frente tem um mar de problemas, vai para cima, porque Deus vai te ajudar a resolver isso. Deus vai abrir o que está fechado. Agora você tem que crer. Isso é para cima. Não é para ficar murmurando, reclamando, não é para ficar querendo entender. É para obedecer a Deus e ir para cima.
Você vai usar o que você tem. E no que você tem, Deus vai se manifestar. Pode ser pouco, mas vai começar dali, em nome de Jesus, algo grande. Começa pequeno, mas vai crescendo. Mas nós vamos orar agora. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó. Vai ficar nada na mão do diabo, em nome de Jesus. Nada. Você vai ver que você vai ter resposta depois desse clamor. Você crê? Feche os seus olhos, levante suas mãos. Qual é o nunca mais que você tem que dar? Dê o nunca mais agora. Moisés disse: nunca mais vocês vão ver o rosto desse exército de Faraó. Nunca mais vocês vão ser escravos deles. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe essa criatura, meu Pai, que agora dá um nunca mais dela. Ela que diz: nunca mais meu nome vai ficar sujo. Nunca mais meu filho, minha filha vai me pedir uma coisa e eu não vou ter condições